Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para voltar a falar de um assunto que, na minha concepção, é absolutamente inaceitável. O governo federal, a presidente da República, se nega a corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda. Nós estamos chegando no final de fevereiro e até agora não houve a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda. Isso é uma forma matreira do governo aumentar a carga tributária de uma forma bem disfarçada, sem precisar aumentar imposto, vai levando com a barriga, não reajusta os limites de isenção da tabela do imposto de renda e faz a população e o contribuinte pagar mais impostos do que deveria estar pagando. Isso não é correto. No ano passado, nós tivemos um índice de inflação oficial, o IPCA, de 10,67%. Até agora, os limites de isenção da tabela foram corrigidos em 0%. Portanto, esses 10,67% estão sendo pagos a mais de impostos do que deveria estar sendo pago pelo contribuinte brasileiro. Isso não é correto. Eu não tenho como concordar com isso. Se nós fizermos um estudo, senhor presidente, dos últimos 20 anos, de 1996 até 2015, portanto, 7 anos de governo Fernando Henrique, 8 anos de governo Lula e 5 anos de governo Dilma, os limites de isenção da tabela do imposto de renda estão defasados, tomando como base a inflação oficial do período, em 72,2%. Ou seja, ano após ano, o governo aumenta a carga tributária de uma forma disfarçada. Isso não é correto, não é justo. Hoje, paga imposto de renda, o limite de isenção da tabela do imposto de renda, o primeiro limite, paga imposto de renda quem recebe acima de R$ 1.903,98. Se os limites de isenção da tabela do imposto de renda fossem corrigidos, tomando como base a inflação do período, só pagaria imposto de renda quem recebe acima de R$ 3.250,38. Ou seja, de 1.903, que é hoje o que está valendo, só pagaria quem recebe acima de R$ 3.250,38. Não dá para entender como a inflação no ano passado, isso é inflação oficial, porque a real é maior ainda, que a inflação oficial, que o IPCA, foi de 10,67%, e até agora, final de fevereiro, o governo não mandou nada para o Congresso Nacional, reajustando os limites de isenção da tabela. Isso é um assalto ao contribuinte, e que está passando despercebido, ninguém discute. A inflação de 96 a 2015 foi de 260%, 260,9%. A tabela foi corrigida em percentuais muito inferiores ao da inflação. E ela está defasada hoje em 72,2%, tomando como base a inflação do período nesses 20 anos. Apresentei aqui nessa casa, no ano passado, o PLS 355 de 2015, que prevê justamente que todos os anos seja recomposto os limites de isenção, sejam recompostos os limites de isenção, tomando como base a inflação do ano anterior, o IPCA, mais a variação de 1%
até que a correção dos limites de isenção seja completamente, até que essa defasagem seja completamente recuperada. E não dá nem para dizer que é um projeto irresponsável, senhor presidente, porque sabe quando é que os limites de isenção ficariam totalmente recuperados, tomando como base a inflação do período dos 20 anos? Em 72 anos, porque se a defasagem é 72,2%, todos os anos reajustaria os limites de isenção pela inflação do ano anterior, mais a variação de 1%, ainda assim, levaria 72 anos para corrigir, para recuperar toda essa defasagem. Mas pasmem, e o telespectador que está em casa, o brasileiro, o contribuinte, que nós aqui representamos esse contribuinte. Nós aqui não somos donos dos nossos mandatos, nós somos representantes das pessoas que estão vendo em casa. Porque pode ter pouca gente no plenário, mas as pessoas que estão vendo em casa, elas estão acompanhando. Se, senhor presidente, o governo não manda nada, como não mandou esse ano, de correção dos limites de isenção, ele só aumenta a defasagem, que é o oposto do meu projeto. Meu projeto recupera a inflação e diminui a defasagem, reajustando os limites de isenção pela inflação do ano anterior, mais a variação de 1%. O que ocorre hoje é o oposto. O governo não corrige os limites de isenção. E no ano passado, corrigiu os limites de isenção de 4,5% a 6,5%, dependendo da faixa salarial. Então, uma correção média de 5,60%, muito aquém da inflação do período. Então, ao invés da defasagem diminuir, a defasagem só aumenta. Isso é uma forma matreira, é uma forma disfarçada do governo aumentar a carga tributária e é algo, para mim, inaceitável. Nós já temos uma carga tributária nesse país aviltante, excessiva, abusiva. A carga tributária no Brasil chega a 36% do produto interno bruto, a maior dentre os países do mundo emergente, a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Não dá para pensar que todos esses países, Rússia, Índia, China, África do Sul e vários outros emergentes como o Brasil, conseguem dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária de 36%, com uma carga tributária menor do que 36% do PIB, e o Brasil já tem uma carga tributária de 36% do PIB e ainda quer aumentar. Isso não é justo, senhor presidente. Não é justo, não é correto. E eu entrei na política para tentar defender sempre o que é justo. Gostaria de ser convencido por alguém que é correto isso. Mas, na minha opinião, até que alguém me convença, e quero ser vencido pelo argumento, isso não é sério e não é correto e não é justo. Como é que pode a inflação do ano passado ser 10,67% e até agora, final de fevereiro, o governo não ter mandado para o Congresso Nacional nenhum projeto reajustando os limites de isenção da tabela? Então, eu não posso concordar com isso. Quero deixar aqui o meu protesto como representante dos meus eleitores. Meu lado não é partido, não é governo. Meu lado é o lado do contribuinte desse país. É esse que eu tento representar aqui todos os dias. E é esse que eu vou continuar representando até o último dia do meu mandato. Senador, muito obrigado. Senador Regufe, eu pedi apenas, eu queria cumprimentá-lo porque a correção da tabela do imposto de renda para a pessoa física, de modo especial, é um tema recorrente. Felicito Vossa Excelência pela oportunidade e até considerando a inflação como está, considerando as dificuldades que estamos, e o governo não se sente sensível a um direito legítimo e certo da correção da tabela do imposto de renda para as pessoas físicas.
Por isso eu sou autora do PLS 2 de 2014, exatamente para prever a correção da tabela pelo INPC. Ela já tem uma forma mais oficial de não ter nenhuma, querer, além daquilo que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor possa ser usado para aferir essa correção da tabela. Mas é muito difícil a gente vencer essa barreira. De qualquer maneira, eu cumprimento Vossa Excelência por trazer de novo esse tema e a injustiça tributária e fiscal e social que o governo faz com os trabalhadores. Porque quem paga imposto de renda em geral é que tem o seu salário na folha de pagamento das empresas ou do setor público. E aí fica muito fácil. Então, mas os outros devedores que não pagam, esse aí nem sempre o governo vai atrás. Então, parabéns, senador Regufe, pela causa e pela bandeira. Senadora Ana Amélia, quero agradecer o seu à parte, dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, o governo sequer faz isso, porque ano após ano ele corrige os limites de isenção, quando corrige, sempre em percentuais inferiores à da inflação do período. E essa é uma forma disfarçada de aumentar a carga tributária. Eu, quando cheguei na Câmara dos Deputados, como deputado federal, apresentei esse projeto em 2011, que corrige os limites de isenção pelo IPCA, mais a variação de 1%, para que nós tenhamos, além da correção da inflação, a recuperação da defasagem, que é enorme aí, de anos. Nos últimos 20 anos, atualmente, 72,2%, como eu falei aqui. Agora, o governo sequer corrige pela inflação, como a senhora falou. Então, isso é uma brincadeira, é uma forma disfarçada, e a gente não pode se calar com relação a isso. Eu quero só lhe mostrar, aproveitando o senador Regufe, eu tenho uma simulação feita aqui pelo Sindifisco, mostrando que uma pessoa com renda tributável mensal de R$ 4.000 paga hoje R$ 263,87, mas recolheria R$ 57,15 caso a tabela fosse atualmente corrigida, ou corrigida totalmente. Ou seja, o montante pago é 361,7% superior ao que, de fato, o trabalhador ou o contribuinte deveria estar pagando adequadamente se fosse feita a correção. Então, veja só qual é o prejuízo que tem e lesa o bolso do contribuinte. Com certeza. E agradecer a Vossa Excelência pela parte e dizer, senhor presidente, que eu espero que o governo federal mande alguma correção da tabela do imposto de renda e espero que não seja menor do que a inflação que nós tivemos no ano passado, porque é uma brincadeira de mau gosto o governo, todos os anos, corrigir os limites de isenção em percentuais inferiores ao da inflação. E agora, nesses últimos 2 anos, ainda criou um artifício novo, que ao invés de mandar para corrigir a partir de janeiro, corrige mais para frente, para já ir ganhando alguns meses a mais de carga tributária. Então, isso, para mim, não é correto, não é justo, e eu espero que o governo, na hora de mandar a correção dos limites de isenção, mande, no mínimo, pela inflação do período. Agora, gostaria de ver o meu projeto sendo debatido e votado nessa casa, porque eu acho que é um projeto importante, não para mim, mas para o contribuinte desse país. Muito obrigado.